Olá pessoal, meu nome é Eduardo Estácio, sou acadêmico da Unicel, estou cursando a graduação de Psicopedagogia, neste momento estou cursando o 6º período, e neste momento vou aqui com o meu companheiro, vocês não estão vendo ainda, mas daqui a pouco ele vai se apresentar. Nós estamos gravando esse vídeo, o vídeo do estágio, a questão do trabalho sobre o estágio. E o nosso estágio ele tem um tema bastante interessante: como lidar com os alunos autistas no seu processo de aprendizagem. Este é o tema do nosso paper do estágio deste semestre, um assunto bastante interessante, a qual começamos a estudar, começamos a pesquisar, e no decorrer do estágio fomos aprendendo sobre essa questão do ensino desses alunos que são autistas. E a nossa fundamentação teórica, a nossa introdução, ela fala que ensinar crianças com autismo, ele requer um certo planejamento. Não se pode ensinar crianças com um transtorno do espectro autista de qualquer modo. Requer um certo planejamento. Se não houver planejamento nessa questão de ensinar certas crianças com certo tipo de transtorno, não vai haver sucesso nenhum. Então, ensinar crianças com TEA é um desafio, um enorme desafio. Não é de qualquer modo que você vai ensinar, chegar para uma criança com TEA e levar ela na questão do ensino-aprendizagem. É um desafio enorme, mas não é impossível levar essa criança, ou seja, adolescente, seja qual for a faixa etária, levar ela na questão do ensino-aprendizagem. Como diz aqui, ensinar crianças com TEA pode ser desafiador, mas com um bom planejamento de aula, um bom planejamento se consegue um sucesso na questão do ensino-aprendizagem. Estratégias pedagógicas e uma instituição de ensino preocupada em estruturar e adaptar o ensino regular, tornando mais inclusivo e especializado, é possível transformar as dificuldades em oportunidades e ultrapassar as barreiras que se impõem em nossa frente, as barreiras que o autismo elas impõem. Por isso que é necessário um planejamento. Se não houver um planejamento, não adianta. Como diz aqui, o processo de ensino-aprendizagem é definido com um sistema de trocas de informações entre docentes e alunos, que deve ser pautado na objetividade daquilo que há necessidade que o aluno aprenda. O certo? Como está dizendo aqui, o processo de ensino-aprendizagem é definido com um sistema de trocas. E é bem interessante na questão quando estamos lá no estágio, começamos a observar esses alunos, começamos a observar da maneira como é feita as intervenções, e a gente sabe muito bem que, como já foi dito, é um desafio, mas esse desafio ele pode ser alcançado. E uma das intervenções, das maneiras, vamos dizer assim, da maneira que se intervém, eu coloquei aqui um exemplo: a análise comportamental aplicada, que é chamada de ABA. É uma das maneiras de intervenções que se faz com essas crianças ou adolescentes. É mais uma estratégia pedagógica para crianças com TEA, essa questão dessa análise, o ABA, essa intervenção. É uma ciência aplicada muito indicada por especialistas. É
uma boa intervenção essa questão do hábito. E é muito indicada por especialistas. Essa abordagem pode ser aplicada em crianças, jovens e até adultos, e é feita de maneira individualizada, de acordo com as necessidades de cada pessoa. Como já foi dito antes, ensinar crianças Pompeia é um desafio, mas para que esse desafio seja alcançado, tem que haver planejamento, e um planejamento individualizado, como muitos chamam, PEI, planejamento individualizado. Aí diz, com esse controle, o professor fica ciente dos avanços e do que precisa ser melhorado, quais estratégias descartar e quais manter. Por isso que o planejamento ele tem que ser bem feito, porque se ele for bem feito, de acordo com cada intervenção em cada criança, aquele planejamento vai ser alcançado com sucesso. E aqui nessa citação direta, o autor Silva ele diz que as brincadeiras são a ferramenta lúdica para desenvolver o potencial psicomotor, social, afetivo e cognitivo da criança autista, proporcionando o quê? Uma sessão prazerosa, respeitando o seu nível de desenvolvimento. É uma coisa bem interessante o que esse autor diz, que as brincadeiras são uma ferramenta lúdica, por certo que essa questão lúdica do brincar é uma questão muito interessante, porque muito se aprende brincando, e essa questão de brincadeiras é um potencial muito grande para a questão. Eu não sei se vocês conseguem observar aqui na foto, está aqui crianças aprendendo brincando, e realmente a brincadeira é uma ferramenta muito potente na questão cognitiva dos alunos. E diante disso que ainda vai ser apresentado, essa questão da aprendizagem dessas crianças e adolescentes autistas, por isso que é importante ter um planejamento. Nosso companheiro Rinaldo ele vai dar continuidade sobre essa questão do que estamos falando nesse momento. Olá, boa tarde, caros acadêmicos. Eu me chamo Rinaldo Cavalcante, assim como falaram meu colega Eduardo. Também eu faço aqui psicopedagogia na Uniaself, somos também o 6º período, e estamos aqui também apresentando esse trabalho que é também desafiador para nós. Também nós venhamos e convenhamos dentro do assunto abordado que existem e existirá dificuldade, porém nada que não possa ser resolvido através do bom conhecimento e do bom ensinamento também aplicado em sala de aula. Irei falar sobre a citação indireta para ensinar. Assim como existem intervenções focadas nas pessoas com autismo, como comportamentais, cognitiva, medicamentosas, também há diferentes intervenções com familiares, ou que seja, ambos trabalham junto para que venha e tenha um desenvolvimento aplicado, para que haja também uma inclusão tanto dentro como fora da sala de aula, ou que seja, a participação da família é muito importante, e destacando que também a parte cognitiva com medicamentos ou medicamentosas. Também, como já falaram, há diferentes intervenções com familiar. Sendo assim, a participação, a relação entre família, escola e sociedade passa a ser fundamental para um desenvolvimento integral e satisfatório das pessoas com autismo ou qualquer outra necessidade específica educacional, estruturando uma convivência
inclusiva que perpassa a necessidade de discutir tal termo, porque tem que haver realmente um desenvolvimento integral, ou que seja, é uma parceria para que para aquele que observe essa pessoa que tenha um TA, para que venha ter com ele um cuidado e um zelo e até uma forma de ensinar diferenciado dos demais. Porém, isso não quer dizer e não se aplica que não possa haver uma inclusão social, mas um ensinamento totalmente diferenciado e aplicado, individualizado. No continuar o trabalho, vamos falar sobre a citação direta longa. Segundo Cunha, cabe-se a ressaltar e a dizer que também aplicamos de uma forma diferente. Às vezes o olhar diferente, às vezes a maneira de como se tratar, de como se introduzir, de como se incluir para que venha ter um resultado positivo. Segundo Cunha, ele diz que não é apenas a junção da pedagogia com a psicologia, mas um método de ensino que não se detém numa única dificuldade de aprendizagem, mas propõe sobre elas novas alternativas. Assim, o atendimento individualizado com especialistas na área médica e no ensino são de total relevância para o desenvolvimento do aluno, em especial do aluno com autismo, ou que seja, tem sobre elas novas alternativas, ou que seja, é desafiador para um professor que está convivendo ou que está no dia a dia com essas pessoas que têm realmente o TA ou o autismo vivendo dessa forma. Então, tem que ter novas alternativas, ou que seja, não é uma coisa monótona, tem que ser uma coisa diversificada e totalmente diferente e no conhecimento do professor, para que venha a ensinar de uma forma eficaz, para que esses alunos aprendam e saiam de uma forma diferenciada como eles chegaram em sala de aula. Vamos dar continuidade ao trabalho, falando sobre a nossa vivência no estágio. Isso aqui, caros acadêmicos e vocês que vão nos assistir, vão observar esse vídeo, chamamos a vossa atenção somente para esse detalhe, o que nós enfrentamos no estágio, como foi a nossa vivência quando chegamos lá, o que nós se deparamos, o que foi que nós observamos, como foi realmente de uma forma bem direta e objetiva. A nossa vivência no estágio começou aí. Iniciamos o estágio no dia 29 de agosto do corrente ano no Colégio Municipal Tancredo Neves, localizado no bairro Bobocão, cidade de Paudalho, Pernambuco. Mas a vivência desse segundo estágio foi um desafio, atrás do outro. Ou que seja, era um desafio dia após dia, pois, desde o início do ano, o colégio estava em reformas. No estágio 1, uma parte do colégio ainda estava sendo usada, mas, ao chegarmos no local, nós nos deparamos com uma situação totalmente diferente. Agora, todo o colégio estava como ainda está. Ou que seja, ele estava como ainda está no presente momento, ainda com essa reforma e com a dificuldade que tem de fazer, de ensinar, e a gente acompanha isso na nossa vivência de estágio. É dificultoso tanto para o professor como para o aluno, que o lugar realmente não dá condição nem para o professor e tampouco para o aluno. Agora, venhamos e convenhamos que entre esses alunos, tem aluno com autismo, tem aluno com síndrome de Down, tem com TOD, TDAH, tem com outros transtornos, tudo vivendo dessa forma realmente que não tem possibilidade de ter
mas, porém, nós chegamos lá e fazemos o trabalho como deveria. Aí ficamos sabendo que a prefeitura alugou 2 casas que ficam por trás da escola para atender os alunos do ensino infantil 1 e 2, no qual o espaço é apertado. No nosso entender, ou no meu entender, não há condições nenhuma de haver aula. Vai fazer o quê? Era o único espaço que nós tínhamos para fazer o nosso estágio. E nós agradecemos tanto a parte da supervisão como da gestão, que eles nos acolheram e deixou a gente realmente fazer o estágio dessa forma. Mas era desafio após desafio e continuando o desafio um após o outro. Aí também já aprendemos que, como eu falava, não há condições nenhuma de haver aula, mas fazer o quê? Foi o espaço que disponibilizaram. Já o ensino fundamental 2 passou uns dias em aula remota, até encontrar um local adequado para eles. Outra dificuldade que nós encontramos no estágio era quando acontecia essas aulas remotas, porque os alunos ficavam em casa, os professores passavam a tarefa e, de certa forma, nós, quando voltou a aula normal, nós fomos acompanhar alguns casos deles, não tinha tarefa feita, os pais, a família principalmente, não se interagia, não tinha essa preocupação. Quando voltou para a aula normal, aí nós observamos essa outra grande dificuldade, que os alunos em si também não faziam a tarefa, e a gente aconselhava dizendo que é necessário que vocês venham aprender, venham se interessar, venham fazer a tarefa quando os professores passam para vocês. Até encontrar um local adequado para eles. E por fim, realocaram eles para uma escola recém-inaugurada em outro local, no qual todos são levados em ônibus escolar. Devido a essas circunstâncias adversas, não foi fácil. Foi extremamente desafiador. A palavra é muito forte, extremamente desafiador. E podemos falar categoricamente e afirmar que foi extremamente desafiador mesmo. A dificuldade, que pena que a gente não pode, de certa forma, gravar um vídeo do estágio para mostrar para vocês que vão nos assistir. Talvez aonde você estagiou, vão estagiar, seja um lugar bem apropriado, um lugar amplo e um lugar que realmente dê condições para fazer estágio. Porém, tanto eu, a minha pessoa, o Linaldo e o Eduardo, nós enfrentamos essa dificuldade no nosso estágio. E é por isso que a palavra aqui, extremamente desafiador, ela não veio à toa não. Ela veio para se destacar, dizendo que o estágio lá, onde a gente fez, realmente era desafiador. Mas não baixou na nossa cabeça. Nós levantamos a cabeça e fomos em frente. É por isso que estamos aqui nesse dia gravando nosso vídeo, dizendo para vocês que irão enfrentar também as dificuldades da vida, que não baixe a cabeça. É desafio, mas por fim vale ou valerá a pena. Pode terminar. Já encerrando o nosso trabalho, nós agradecemos, de certa feita, a amplitude desse trabalho, falando sobre o autismo, a aprendizagem com o autista e, de certa forma, como incluir. Nós agradecemos por essa oportunidade. E, se assim for nos permitido, estaremos aplicando aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Um forte abraço, que assim ou acima de tudo o conhecimento venha nos ensinar, que possamos entender e aprender e aplicar o que nós aprendemos. Um forte abraço para todos.